Bem, pessoal, então vamos à nossa prece de abertura, né? Vamos rogar a Jesus que nos ampare. Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento até Ti, vos pedindo auxílio, Senhor, para mais esse evento que iremos realizar, que possamos nós estarmos atentos à inspiração que o Senhor nos dará, para que possamos discorrer sobre o tema de hoje, as atribulações, de uma maneira coerente, que possamos nos fazer entender, mestre querido, e que isso possa alentar os nossos corações. Que assim seja. Bem, pessoal, o tema que nós escolhemos para hoje é o tema atribulações. Justamente escolhido pelo período que a gente tem passado, né? Pelos acontecimentos que têm assolado não só o nosso país, mas como o mundo todo. Quer dizer, um grande chacoalhão que nós estamos tomando. Então, eu escolhi um trecho do Evangelho aqui, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. Bem, Jesus diz que é para a gente ter bom ânimo, que nossa vida, no mundo nós teríamos tribulações, né? E que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, é preciso a gente estar atento que vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Vencer no mundo seria assim uma maneira material, né? De se dar bem materialmente na vida. Tal. Agora, vencer o mundo é nós passarmos por essas tribulações que a vida nos reserva de uma maneira eficiente, vamos dizer assim. De uma maneira onde nós possamos espiritualmente tirar proveito. E as tribulações que nós temos na vida são tantas, né? Muitas vezes começa dentro do nosso próprio lar, né? Muitas vezes temos dificuldades físicas, né? Dificuldades com a saúde, ou dificuldades da saúde de um parente, enfim. E o porquê disso, né? Por quê? Por que a nossa vida não poderia ser mar de rosas, se é que Deus existe, como nós acreditamos que Ele exista? Então, o porquê dessas tribulações? O porquê dessa atribulação geral, né, que está acontecendo, que assola, que chacoalhou o planeta, né? Não se viaja mais, dificuldades para o trabalho, mortes, apreensão, né? A doença. Ora, é preciso termos um ganho com isso, né? Então, dentro da doutrina espírita, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que são das leis morais, né? No capítulo 3 da parte... capítulo 3 não, desculpe. Parte 3, né? Parte terceira, capítulo 6, está lá, da lei de destruição. É preciso que as coisas, entre aspas, se destruam para que possa evoluir. Quer dizer, a destruição aqui no caso seria transformações, né? Nós passamos, desde que o ser humano está aqui na Terra, nós passamos por várias transformações. E nem sempre essas transformações são de uma maneira suave.
né, muitas vezes elas vêm de maneira que nos causa muitas aflições. Então, a questão 737 do Livro dos Espíritos, que é dentro dessa lei de destruição, na parte terceira, está lá, com que fim, trazendo para as minhas palavras, né, não literalmente, mas por que que Deus faz isso com a humanidade? Com que finalidade Deus promove esses flagelos, né? Então, a resposta é muito simples, para fazê-la progredir mais depressa, quer dizer, para que a humanidade progrida mais rapidamente, né? Então, está assim, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para que a regeneração moral dos espíritos, e que em cada destruição, né, ou cada existência, quer dizer, cada renovação, cada nova existência, nós progredimos um degrau na escala da evolução. Então, essas coisas acontecem para que nós possamos repensar a nossa vida. Né? Porque, veja bem, hoje, será que nós não estamos aferindo novos valores? Será que nós não estamos questionando o que nós temos feito em nossa vida? Será que a nossa vida é só dormir, acordar para um novo dia, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, né? Se divertir? Será que a nossa vida é só isso? Não. Então, nós tivemos aqui, estamos tendo, né, com essa pandemia, uma grande lição, onde esse vetor desse flagelo, né, esse vírus que traz essa lição para a gente, ele não enxerga cor, ele não enxerga raça, ele não enxerga idioma, né? Ele não enxerga nada disso, quer dizer, todos nós estamos nivelados na questão do contágio. Agora, ver ou não, isso já depende da vontade de Deus, né? Porque morrermos por um flagelo geral ou morrermos sozinhos, nós vamos morrer, né? Quer dizer, o nosso corpo irá morrer. Nós seguiremos em frente. Agora, desculpe, como aproveitar isso? Essas coisas vêm realmente, como dizemos, para que nós possamos aferir nossos valores. Então a gente pode mostrar aí a nossa resignação, a nossa abnegação, a nossa solidariedade, né? Quantos irmãos estão precisando de ajuda no momento? Quantos de nós não estamos precisando de ajuda? Seja ela uma ajuda moral, uma ajuda espiritual, ou mesmo a ajuda material, dinheiro, alimentos, remédios, não é fato? E nós não poderemos ajudar essas pessoas, né? Será que nós não podemos ajudar de alguma forma? Nós podemos ajudar sim, mas nem que seja simplesmente com uma prece. Não é? Se nós não temos nada material a oferecer, se nós não temos o que dar de material, nós podemos oferecer uma prece, uma palavra amiga, né, boas vibrações, ao invés de nós ficarmos nos martirizando com más notícias, né, com morreu não sei quantos, tem tantos contaminados. Tudo bem, isso é uma estatística, né? Não é mentira, o mundo está aí mostrando o que acontece. Mas para nós não irmos para dentro, né, com essa tristeza, com essa desesperança, nós temos que agir ao contrário. Puxa vida, acreditamos em Deus ou não? Né? Será que Deus
é um tirano? Não, né? Não pode ser. Então, lembrando, né, também no Evangelho de Mateus, tá lá, capítulo 22, versículos de 37 a 39, onde Jesus é questionado qual que seria o maior mandamento da lei, e ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Né? Então, é a hora da gente mostrar que nós amamos a Deus. Né? Porque se Deus permite que isso aconteça, né? Uma coisa que escapa às nossas decisões, né? Escapa às nossas deliberações, acreditamos nele ou não? Né? Amamos a Deus ou não? Porque só acreditar que Deus existe não nos ajuda muito. Né? Os ateus não acreditam e estão sob a mesma supervisão. Não são diferentes de nós. O comportamento pode ser diferente, mas nós temos que mostrar que nós confiamos em Deus, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Este é o momento. Olha só o exercício que Jesus nos propõe. Então, amarmos a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, segundo Jesus, que é tão grande quanto o primeiro, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mais à frente no seu evangelho, quer dizer, no evangelho do Cristo, os evangelistas anotam, quer dizer, que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? Então, esse amor transcende o material. Esse amor transcende o toque. Né? Esse amor é uma coisa muito maior. Que se nós não tivermos a oportunidade de aprender e de exercitar, não tem onde adquirir. Não existe outra forma. Né? Então, a questão de, mas estão morrendo pessoas. Nossa, pessoas morrem todos os dias, assim como nascem também. Né? Nascem milhares por dia. Né? E novas experiências, como nós espíritas acreditamos, né? Novas reencarnações, novas chances, né? E assim como muitos partem, né? Eles partem, sei lá, com a sua tarefa cumprida, ou com a tarefa meio cumprida, ou com a tarefa quase cumprida, né? Mas assim a gente vai crescendo. E Jesus é pródigo nos seus ensinamentos. Por exemplo, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41, muito número, né? Mas a história é a seguinte: Jesus ia atravessar o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que é o mesmo local, e disse aos discípulos: vamos para outra margem. Eles iam, se não me engano, em direção a Emaús. E Jesus aproveitou para tirar uma sonequinha. E os discípulos lá e outros barcos o acompanhavam. Em determinada altura, as águas começaram a ficar revoltas. O vendaval, ondas fortes, e o barco virou um nada ali, né? E os seus discípulos que estavam juntos ali, apavorados, né? E que pensaram consigo ali, conversaram: olha, o que nós vamos fazer? Vamos acordá-lo. E Jesus dormia. Aí acordaram, né? Jesus, o Senhor não importa, Senhor, né? Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? Estamos morrendo?
Aí Jesus acalmou lá a ventania, o mar, e questionou eles: vocês não têm fé? Quer dizer, aí os discípulos ficaram olhando um para o outro e falaram: nossa, quem será esse que até os ventos e as águas o obedecem? Então, está aí um grande ensinamento, né, filosófico. Será que Jesus não está dormindo dentro de nós? Será que Jesus não dorme? Né? Será que não seria preciso acordá-lo dentro da gente? Acordá-lo de que maneira? Ora, exercitando o que ele nos ensina. Confiando em Deus, né? Amando a Deus sobre todas as coisas. Puxa vida, uma coisa dessa que abala o mundo, será que Deus não está vendo? Não é? E amar ao próximo? Será que se a gente começar, ou continuar, no caso para muitos, né, auxiliando as outras pessoas de uma maneira que esteja ao nosso alcance, será que nós não vamos começar a esquecer dos próprios problemas? Será que a gente não vai estar assim, por exemplo, a gente oferece ajuda daqui para lá, mas nós também receberemos ajuda no sentido contrário? A ajuda que talvez a gente tanto necessite? Né? Será que a gente será que nós não criaríamos um clima mais amigável e seria muito mais fácil de passar por essas tribulações? Né? Por essa tribulação geral que está aí? Né? Nós sabemos, sim, passamos por grandes dificuldades, nós estamos envolvidos. Né? Muitos estão sem emprego, muitos estão sem saúde, muitos perderam filhos, pais, irmãos, quer dizer, pessoas queridas, né? Cônjuges. Sabemos, é um sofrimento, mas se nós olharmos para frente, se nós realmente repensarmos, será que não sofreríamos menos? E não acharíamos melhores soluções para acalmar essa fase pela qual a gente passa? Sabe, nós acreditamos, dentro da doutrina espírita, que tudo tem uma motivação. Não existe acaso. Ah, por acaso o fulano nasceu. Não, gente. Ah, foi uma gravidez sem querer. Ok, pode não ter havido entre as partes um planejamento, né? Mas nascer ao acaso, não. Nascer ao acaso, não. Ah, fulano por acaso morreu. Também não. Não existe esse acaso. Sabe? Nós não somos puramente um jogo. Isso não teria sentido. Para que viver, então? Né? Por quê? Para que viver? Não teria sentido. Então, precisamos sim viver num mundo, né? Seguindo regras, seguindo normas que ditam dentro da sociedade para que possamos viver e conviver em sociedade. Mas é preciso ter a certeza de que somos espíritos. Sabe? Nós somos muito mais do que simplesmente um corpo. Né? Nós somos muito mais do que simplesmente algo que vai perecer. Torno a dizer, se nós acreditamos em Deus, não é possível acreditar que Ele criou algo para ser descartado. Sádico. Então, eu vou criar e vou destruir. Eu vou criar
e vou fazê-los sofrer porque eu gosto de vê-los sofrer. Não podemos pensar assim. Agora temos que ser menos egoístas, né? Temos que ser menos egoístas. Porque, como eu sofro tanto. Porque Deus não olha para mim. Porque essa doença. Porque o desemprego. Gente, lamentação não paga conta. Né? Nem a conta material, física, e nem a conta espiritual. É preciso atitude. É preciso atitude. Não é fácil. Agora, será que se fosse fácil, nós nos dedicaríamos? Vamos imaginar. Vamos fazer uma analogia, né, como a gente sempre faz com a escola regular. Nós tivemos aí ao longo da vida, pelo menos a grande maioria, uma série de professores, né? Tinham aqueles mais rígidos que apresentavam provas mais difíceis para aferir o nosso conhecimento. O que nós fazíamos? Estudávamos mais, nos dedicávamos mais. E aqueles professores que nem muito aí, né? Deixava a coisa correr mais frouxa. O que acontecia? A gente não se dedicava. Mas também, em compensação, não aprendíamos. Né? Por quê? Não nos dedicávamos, não aprendíamos. Agora, as provas que esses professores aplicavam eram provas para nos fazer sofrer ou para aferir nosso conhecimento? Não é fato? E Deus, na sua imensa bondade, representado aqui entre nós por Jesus, não tem o intuito de nos fazer sofrer, né? Tem o intuito de nos fazer crescer. E esta fase pela qual a gente passa, não só, estou dizendo, da fase atual do mundo, estou dizendo, nesta fase espiritual que nós nos encontramos, aqui nesse amado planeta chamado Terra. É a fase, como nos ensina a doutrina, de expiação e provas. O que é? O que vem a ser expiação? Expiação vem ser os reparos que temos que fazer sobre os nossos erros que possamos ter cometido no uso do livre-arbítrio. E também provas para aferir se nós realmente estamos aprendendo para que possamos seguir à frente. Eu sei que isso, muitas vezes, para pessoas que passam por essas provas, muitas vezes com sofrimentos acerbos, né? Sofrimentos muito grandes, fica meio difícil de querer aceitar. Compreendemos, né? Deus também compreende. Por isso, o nosso crescimento é paulatino. E, segundo os ensinamentos do próprio Cristo, Deus não coloca um fardo nos nossos ombros além do que a gente pode carregar. E, às vezes, nós pedimos para que Deus nos dê paciência, para que Deus nos dê sabedoria, mas a gente não quer aprender. A gente gostaria muito de chegar na farmácia e comprar, né? Comprar paciência, comprar a sabedoria, né? Comprar a resignação, mas não tem para vender. Então, quando a gente pede essas virtudes, né?
Nós temos que aprender a adquirir essas virtudes, né? E nem sempre a ajuda dos céus vem em forma de manjar, né? Nem sempre essa ajuda vem. E quase sempre os nossos desejos não estão em sintonia com os desígnios de Deus. Muitas vezes o nosso desejo no momento pode ser um motivo da nossa queda, não é fato? Muitas vezes os nossos desejos é para satisfazer uma coisa pessoal, um anseio pessoal, e não algo que venha a realmente somar dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso crescimento. Daí, na fase espiritual que nós nos encontramos nesse plano, nesse planeta, esses chacoalhões são necessários. Nós não estamos fazendo aqui apologia ao sofrimento, nem tampouco dizendo que a única maneira de crescer é sofrer. Não é. Porque, senão, vejamos, voltando à recomendação do Cristo, amarmos a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Então, nós temos a certeza de que Deus está no comando. Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, quem ama ao próximo, né, não deseja a ele mal e tampouco pratica algo que possa lhe fazer mal. Aí o nosso próximo, na nossa direção, faz a mesma coisa. Já pensou que mundo fantástico? Não é? Eu tenho certeza que se nós agirmos assim, muitas doenças vão desaparecer. Elas não terão mais motivo de existir. Né? A gente observa aí o chamado mal do século, né? Depressão, pânico, uma violência também, nessas coisas todas que nos cercam, partem das nossas atitudes. Eu não estou dizendo que depressão não seja uma doença, eu não estou dizendo que síndrome do pânico não seja uma doença, mas qual a origem? Não seria algo comportamental? Não é vírus, como temos aí o nosso amigo presente agora, o tal do corona. Não é? Mas é para a gente refletir, sabe? A doutrina espírita traz para nós um manancial enorme para reflexão. Nós temos aí uma literatura vasta, nós temos muito que aprender, né? E muito que refletir. E tendo como base sempre o Evangelho. Mas não aquele Evangelho beatífico, né? Porque se Deus quiser, ora, Deus sempre quer, nós precisamos querer, né? Que nem a gente observa muito a nossa falta de confiança. Fulano estava doente, mas sarou. Graças a Deus ele sarou. Graças a quem? Né? É graças ao mesmo Deus. Só que isso é uma sequência que tem na nossa vida. Então, nós precisamos tirar do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar, a questão do castigo. Né? Nós nos castigamos com o nosso comportamento errôneo, muitas vezes. Guerras, ataques, roubos, né? Toda essa sorte de coisas que nos faz mal, é o ser humano que pratica. O mundo está aí soberano, né? A natureza, tudo encadeado. A gente vai, ao invés de pegarmos um caminho mais suave, a gente parece que escolhe sempre os atalhos piores. Tá bem? Então, acho que o recado de hoje era esse. Eu agradeço muito a vocês a atenção de todos.
né? E agradeço pela oportunidade que nos deram, a casa, o Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide nos deu. Agradeço Marcela e Felipe pelo apoio técnico, né? Sem o qual eu acho que essa transmissão não sairia, tá bem? Então vamos à nossa prece e fazermos aí umas vibrações, né? Pela situação que a gente passa. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade que nos concedeste. Queremos aproveitar, Mestre querido, o ensejo e colocarmos à disposição as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, em favor de todos nós, Mestre querido, em favor da humanidade. Passamos, sim, Senhor, por momentos difíceis, mas nós confiamos e nos colocamos à disposição para ajudar nessa melhora. Que possamos nós, Mestre, fazermos a parte que nos cabe, fazermos o bem que esteja ao nosso alcance, para que possamos assim minorar as nossas dificuldades, minorando a dificuldade do nosso irmão. Nós vos pedimos, Mestre querido, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, vos pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, por todos que ali dividem conosco o nosso dia a dia. Vos pedimos, Mestre querido, enfim, pela nossa cidade, pelo nosso país. Vos pedimos também, Mestre amigo, pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos que têm em suas mãos a responsabilidade de nos ajudar a decidir os nossos destinos. Que todos os nossos governantes sejam iluminados para que possam, Senhor, tomar as melhores decisões em favor de si próprios, mas também em favor de todos nós. Que assim seja, Mestre querido, dispensa-nos a sua paz. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade.